Existe um lugar nos Estados Unidos onde muita gente fala para evitar responder quando alguém chama seu nome. Um lugar onde moradores falam para nunca seguir luzes na floresta durante a noite e nunca sair da trilha. Oi, meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Montes Apalaches. Os Montes Apalaches são uma extensão de cadeia de montanhas localizada no leste da América do Norte, com cerca de 3.200 quilômetros de extensão. Eles se estendem do Canadá até o estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, atravessando diversos estados americanos ao longo do caminho. Além de serem conhecidos por suas paisagens impressionantes, os Apalaches são considerados uma das cadeias montanhosas mais antigas do planeta, com uma história que remonta a centenas de milhões de anos. Essa imensa região abriga florestas densas, áreas isoladas e comunidades que preservam antigas tradições, características que contribuíram para que os Montes Apalaches se tornassem um dos lugares mais misteriosos dos Estados Unidos. Só que existe um outro motivo pelo qual os Montes Apalaches ficaram conhecidos. Muito além da sua beleza natural, essas montanhas são cercadas por lendas antigas, histórias assustadoras e relatos que até hoje intrigam moradores e visitantes. Grande parte dessa fama está ligada às características da própria região. Os Montes Apalaches são cobertos por florestas extremamente densas, em que alguns pontos parecem se estender por quilômetros sem qualquer sinal de civilização. Ao longo da história, muitas comunidades viveram relativamente isoladas nessas montanhas, preservando costumes, crenças e histórias que foram passadas de geração em geração. Muito antes da internet transformar os Montes Apalaches em um dos lugares mais comentados quando o assunto é mistério, essas histórias já faziam parte da cultura local. Algumas eram contadas para explicar acontecimentos que pareciam não ter explicação. Outras servem como alerta para que as pessoas respeitem determinados lugares ou respeitassem tradições antigas. Com o passar dos anos, essas histórias deram origem a um folclore extremamente rico, repleto de criaturas, lendas e espíritos que despertam curiosidade de moradores e visitantes até hoje. Muito antes das histórias que se espalharam pela internet, os Montes Apalaches já eram conhecidos por um folclore muito rico. Durante séculos, moradores da região e diferentes povos indígenas compartilharam histórias sobre espíritos, criaturas misteriosas e acontecimentos que parecem desafiar qualquer explicação. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, diversas tribos indígenas já habitavam essa região. Uma dessas tribos é os Cherokees, uma das tribos mais ligadas aos Montes Apalaches, que preservam suas histórias, crenças e tradições. Com o passar do tempo, essas histórias acabaram se misturando às lendas trazidas pelos colonizadores, dando origem a um rico folclore que conhecemos hoje. Algumas dessas lendas eram contadas como forma para explicar o desconhecido, enquanto outras eram contadas como um alerta para quem se aventurasse nas montanhas e nas florestas. Uma das crenças mais conhecidas da região são os chamados Haitis, espíritos que, segundo a tradição local, poderia vagar pelas florestas e até mesmo se aproximar das casas durante a noite. Muitas pessoas acreditavam que esses espíritos eram capazes de trazer má sorte ou perturbar quem cruzasse seu caminho. Por causa dessa crença, algumas casas passaram a ter portas e varandas pintadas de um tom azul claro, conhecidos como Hyde Blue. Segundo a tradição, essa cor ajudaria a afastar esses espíritos. Outra lenda bastante conhecida dos Montes Apalaches é a do Wapus Cat. De acordo com as histórias mais antigas da região, essa criatura seria uma grande felina que vagava pelas florestas durante a noite. Algumas versões descrevem o Wapus Cat com olhos brilhantes e um comportamento extremamente furtivo, aparecendo apenas para quem se aventurasse por áreas isoladas das montanhas. Como acontece com muitas lendas antigas, não existe uma única versão dessa história. Em algumas comunidades, o Wapus Cat era visto como uma criatura sobrenatural capaz de trazer azar,
ou anunciar algum perigo. Em outras, a lenda era contada como forma para manter crianças e viajantes longe das partes mais perigosas da floresta. Outra lenda que ficou bastante conhecida na região dos Montes Apalaches é a do Mothman. Os primeiros relatos surgiram na década de 1960 na Virgínia Ocidental. Segundo testemunhas, a criatura era descrita como uma figura alta com grandes asas e olhos vermelhos brilhantes, sendo vista principalmente durante a noite. Os relatos chamaram tanta atenção que rapidamente se espalharam pela região. Muitas pessoas passaram a acreditar que o Mothman apareciam antes de grandes tragédias ou acontecimentos marcantes, transformando a criatura em uma das lendas mais famosas dos Estados Unidos. Até hoje, o Mothman faz parte do folclore da Virgínia Ocidental e continua despertando curiosidade de pesquisadores, turistas e apaixonados por histórias e mistérios. Outra criatura bastante conhecida no folclore dos Montes Apalaches é o Old Booger. Segundo a lenda, essa criatura seria muito parecida com o famoso Pé Grande, alta, coberta por pelos e vive nas áreas mais isoladas da floresta. Diversos moradores afirmam ter visto pegadas incomuns ou uma figura grande desaparecendo entre as árvores, alimentando ainda mais os relatos sobre sua existência. Só que os mistérios dos Montes Apalaches não param por aí. Com o passar dos anos, a internet fez com que essas montanhas ficassem ainda mais famosas, e foi aí que começaram a surgir dezenas de relatos de pessoas que diziam ter vivido experiências muito estranhas por lá. Alguns desses relatos falam sobre vozes chamando o seu nome, luzes estranhas que aparecem na floresta, criaturas desconhecidas e as famosas regras dos Montes Apalaches, que ficaram muito conhecidas na internet. Segundo essas histórias, qualquer pessoa que entrasse nas florestas dos Montes Apalaches deveriam seguir algumas regras, e essas regras acabaram chamando muita atenção. Uma das mais conhecidas diz que se você ouvir alguém chamando o seu nome no meio da floresta, é melhor não responder. Segundo essas histórias, a voz nem sempre pertence a uma pessoa de verdade. Essa regra ficou ainda mais famosa depois que algumas pessoas começaram a compartilhar experiências parecidas na internet. Um desses relatos, um campista contou que ouviu alguém chamando o seu nome durante a noite. Pensando que fosse seu amigo, quase saiu da barraca, mas resolveu esperar. Na manhã seguinte, descobriu que ninguém do grupo havia saído durante a madrugada. Outra regra bastante conhecida diz para nunca sair da trilha, principalmente quando começa a escurecer. Grande parte dessas histórias acontecem justamente na trilha dos Apalaches, uma das trilhas mais famosas dos Estados Unidos. Segundo esses relatos, muitas pessoas que decidem explorar caminhos desconhecidos acabaram se perdendo ou viveram experiências difíceis de explicar. Em um relato compartilhado na internet, um caminhante contou que resolveu seguir um pequeno atalho que encontrou durante a trilha. Pouco tempo depois, percebeu que não conseguia mais encontrar o caminho de volta. Segundo ele, a sensação era de que a floresta parecia completamente diferente do qual era alguns minutos antes. Depois de andar por bastante tempo, conseguiu encontrar a trilha principal, mas disse que nunca conseguiu explicar exatamente o que aconteceu. Outra recomendação bastante repetida que aparece nessas histórias é para nunca seguir luzes que aparecem no meio da floresta. Segundo esses relatos, algumas pessoas afirmam ter visto pequenas luzes entre as árvores durante a noite. A orientação é sempre a mesma. Por mais curiosa que a pessoa fique, é melhor não tentar alcançá-la. O mais curioso é que essas histórias não surgiram agora. Muito antes da internet, moradores da região já contavam ter visto luzes misteriosas aparecendo entre as montanhas durante a noite. Existem registros antigos e até notícias de jornais falando sobre esses relatos, o que acabou ajudando a aumentar ainda mais os mistérios em torno dos Montes Apalaches. Outra recomendação que aparece bastante nessas histórias diz que quando começa a escurecer, é melhor ficar dentro de casa. Muitas pessoas dizem que ao anoitecer, fecham portas, janelas e até as cortinas. E se ouvirem algum barulho do lado de fora ou alguém chamando pelo seu nome,
A orientação é sempre a mesma: não sair para olhar o que é. Quem compartilha esses relatos costuma dizer que nem sempre a voz que vem de fora pertence a uma pessoa de verdade. Por isso, muitos preferem simplesmente ignorar qualquer som estranho até amanhecer. Outra regra que ficou bastante conhecida diz para nunca assobiar na floresta, principalmente durante a noite. Segundo essas histórias, responder um assobio ou assobiar de volta pode chamar a atenção de alguma coisa que seria melhor deixar em paz. Em um dos relatos publicados na internet, uma pessoa contou que ouviu um assobio vindo no meio da mata enquanto caminhava. Pensando que fosse outro visitante, ela resolveu responder com outro assobio. Poucos segundos depois, ouviu o mesmo som novamente, só que mais perto. Assustada, decidiu voltar pelo caminho de onde tinha vindo e disse que nunca conseguiu descobrir quem ou o que estava fazendo aquele barulho. Mas as regras não são as únicas coisas que chamaram atenção na internet. Com o passar dos anos, começaram a surgir relatos cada vez mais estranhos de pessoas que afirmam ter vivido experiências assustadoras nos Montes Apalaches. Alguns deles ficaram tão conhecidos que continuam sendo compartilhados até hoje. Um dos relatos mais conhecidos é de uma pessoa que disse ter visto uma figura parada entre as árvores observando de longe. Segundo essas histórias, quando elas tentam olhar melhor, a criatura simplesmente desaparece entre a mata. Outra pessoa descreveu figuras extremamente altas, magras e com movimentos incomuns, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que tinha visto. Também existem relatos de pessoas que afirmam ter sentido que estavam sendo seguidas durante a trilha. Mesmo sem ver ninguém, elas diziam ouvir passos acompanhando o próprio ritmo. Quando paravam, os passos também paravam, e quando voltavam a caminhar, o som reaparecia. Outra história bastante compartilhada é de pessoas que dizem sentir que estão sendo observadas o tempo todo durante a caminhada, mesmo sem ver ninguém. Elas contam que a sensação era tão forte que acabaram acelerando o passo para sair da floresta o mais rápido possível. Algumas pessoas também contam que em determinado momento da trilha, todos os sons da floresta simplesmente desaparecem. Os pássaros param de cantar, os insetos deixam de fazer barulhos e o lugar fica em um silêncio tão estranho que muitos decidem voltar imediatamente. E essa é a lenda dos Montes Apalaches. Existem muitos relatos de pessoas que contaram coisas sinistras que passaram por lá. Também existem vários desaparecimentos misteriosos naquela região. Eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre alguns desaparecimentos que aconteceram nos Montes Apalaches. Comenta aqui se você já ouviu falar desse lugar. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.